Bom dia novamente, tá? Vamos dar início à nossa aula de hoje. A Laura chegando aqui agora na sala. Bom, quem está entrando, vai lá no chat e coloque presente para que vocês possam registrar a presença de vocês na aula de hoje. Tudo bem? Nós vamos dar início à nossa trilha de número 3, ok? Eu vou projetar a tela para que a gente possa começar do caderno de apoio. Só para relembrar, algumas datas de algumas atividades, elas foram prorrogadas. Então, se tiver alguém aqui na turma, e aí circula esse aviso também para os colegas, pelo menos de inglês, né? Se tiver alguns alunos que ainda não fizeram as atividades, uma ou outra delas, o prazo estendeu, corre lá e faz, tá certo? Verifica direitinho, faça as leituras, responda as atividades da trilha e prepare as tarefas e envie. Ainda vai dar tempo. Eu estou dizendo isso porque semana passada eu atendi 2 alunos que estavam regularizando o e-mail do Enova para ter acesso ao Google Meet e ao Google Sala de Aula, né? Então, ainda tem gente se ajustando. Bom, mas então vamos lá. Deixa eu apresentar a tela. Primeiro, nosso caderninho de apoio. Vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Chegando. Espero que o tamanho esteja legal. Se não estiver, por favor, alguém aí mande o aviso. O carro chegou agora. Lembrando sempre, pessoal, vamos com procedimento, vamos para as próximas aulas, assim que vocês entrarem na sala de aula, já dá logo um pulinho lá no chat e coloque um presente, tá certo? Trilha 1, já fizemos. Vamos passar aqui. Eu devia ter deixado no ponto. Trilha 2, bem, semana passada. Simple Present. Vamos à trilha de número 3. Bom, tá aqui, chegamos. Trilha 3, o tema é o Simple Past, Biography and the News. Biografia e as notícias, tá? Novidades. Notícias é melhor. Então vamos primeiro aqui ao nosso ponto de encontro, certo? E aí ele começa com aquele jeito de bem receber, né? E aí, como estão as coisas? Espero que esteja tudo bem. Nessa trilha vamos conversar sobre alguns acontecimentos recentes, coisas que viraram notícia e que causaram muita discussão e comoção em algumas partes do mundo. Você tem acompanhado as notícias ultimamente? E aí eu pergunto a vocês, pode colocar aqui no chat ou pode abrir o microfone e falar, né? Vocês têm acompanhado notícias? Eu espero que sim, mas e aí? Sim ou não? Tem acompanhado jornais, jornais escritos, telejornais, sites de notícia? Muito bem, Nayane ali diz que sim. Grace Kelly também. Me diga uma coisa, alguma notícia nos últimos... Vamos pegar só esse período de pandemia, né? Que é um recorte diferente na vida da gente. Alguma notícia nesse período de pandemia chamou a atenção de vocês? De qualquer assunto, de qualquer tema? Eu tenho algumas, né? Mas tem uma que eu acho assim... eu vou usar o adjetivo fantástico para colocar de forma negativa. É fantástico a capacidade das pessoas, que as pessoas têm de se aproveitarem
das mazelas dos outros. Eu vi uma notícia no início da pandemia, e não foi fake news, porque foi um telejornal, e a polícia de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo, estava fazendo uma apreensão de álcool em gel falso. Eu achei aquilo uma coisa assim, mas me chamou muita atenção. Porque no momento iniciando uma pandemia, ninguém sabia nada, a única coisa que se sabia era de manter a higiene das mãos e usar máscara. E álcool em gel, no começo, o preço foi para as estrelas, né, que todo mundo queria, todo mundo estava comprando. Acho que a maioria achou que era um remédio, usando álcool não pegava coronavírus, e todo mundo correndo atrás para comprar, o produto faltando, o produto muito caro. Aí aparece uma galera vendendo álcool em gel falso, né? Aí por aí vocês tiram qual é a capacidade das pessoas que têm de se aproveitar das mazelas dos outros. Isso foi uma notícia que me chamou a atenção. E vocês? Podem colocar aí no chat alguma notícia que tenha chamado a atenção de vocês nos últimos tempos, né? Vou dar aí uns 2 minutinhos para isso. Ou então pode abrir o microfone e falar. Nayane, que gosta de dialogar, né? Laura também. Pode abrir o microfone aí, Bianca. Ah, a Ariane colocou aqui, pessoas roubando as vacinas. Pois é, Ariane. Como pode, né? Eu vi isso semana passada também. O cara estava vendendo vacinas na rua, foi apreendido, foi no Rio de Janeiro, se não estou enganado. Foi apreendido quando chegaram na casa dele, tinha uma caixa de vacinas na geladeira dele. Como pode? E eram vacinas mesmo, não é igual aquela mulher de Minas que estava aplicando vacina falsa, não. Era vacina, era a Coronavac mesmo. Ele sabe lá Deus como ele conseguiu. Provavelmente roubou, mas isso é terrível também. Mais alguém? Mais alguma notícia aí que chamou a atenção? Nayane colocou enfermeira aplicando seringa vazia. Que coisa terrível, né? Como pode? Seringa vazia. Ou o que é pior também, né? Acho que vocês devem ter visto, colocando a agulha no braço da pessoa com a vacina ali dentro, colocava a agulha e não apertava o êmbolo, não fazia a vacina entrar na pessoa, né? Observem, mais alguém? Observem só como essa pandemia gerou notícias, né? Em verdade é porque a gente às vezes a gente não presta muito atenção no que acontece no dia a dia. Alguém quer falar, abrir o microfone e falar, pode ficar à vontade, tá? Essa interação também, com vocês falando, é legal. Mais alguém? Que Ariane e Nayane, Paulo, alguma notícia lhe chamou a atenção, Paulo? Matheus, chegaram agora, ou não, chegaram mais cedo, mas eu já vi aqui. Tem 5 minutos. Bom, se alguém for se lembrando, vá colocando aí no chat, ou então abrindo o microfone e falando que a gente vai comentando, tá bom? Então, lembra ter visto algo que chamou muito sua atenção, ou a atenção das pessoas próximas a você? Tem isso também, às vezes a gente vê uma notícia e não se dá conta, e aí quando a gente conversa com alguém, a gente acaba, com alguém próximo, né, a gente acaba entendendo, interpretando aquilo de maneira diferente. Ana Amélia colocou aqui, eu vi uma notícia no Ceará que bandidos foram roubar carro de oxigênio. Então, né, oxigênio que é um troço tão barato, porque tá aí para a gente poder usar, mas no caso das pessoas que estão doentes, precisam de um oxigênio mais puro, envasado, e as pessoas roubando o carro que transportava, quer dizer, roubando a possibilidade de outras pessoas permanecerem vivas, né? Olha só quanta coisa, eu não sei se em outros países isso acontece, creio eu que sim, mas aqui a variedade de coisas que foram feitas nessa pandemia pelas pessoas no Brasil, assim, é um absurdo.
É coisa de contando, realmente ninguém acredita. Ícaro chegou agora. Bom dia, Ícaro. Dá um pulinho lá no chat e coloca presente, a gente registrar sua presença. Bom, também vamos falar, agora continuando aqui na nossa trilha, né? Também vamos falar sobre algumas figuras importantes, pessoas que marcaram sua geração. Bom, eu sei que a geração de vocês é uma geração ainda muito recente no planeta Terra, né, na história da humanidade. Mas provavelmente vocês conhecem pessoas e têm pessoas assim como figuras importantes, pessoas de destaque, né? Aí o caderno diz assim: por falar nisso, pense aí em duas pessoas que você admira muitíssimo, uma viva e outra já falecida. O que você admira nelas? Diga aí. Bom, isso aqui é uma parte para que vocês já pensem. Isso tem a ver com as nossas tarefas da semana, tá certo? Então, assim, vá pensando aí, poxa, duas pessoas que eu admiro, uma que esteja viva e outra que infelizmente já tenha falecido. Quem são? Não precisa ser ícones mundiais. Pode ser alguém próximo de você, alguém da sua comunidade, alguém da sua família. São pessoas que você admira. Como a admiração é sua, é justificável. Seus argumentos estarão justificados, né? Não precisa eu ou outra pessoa dar o aval para você dizer que admira o seu Joaquim da farmácia, por exemplo, porque ele faz doação de medicamento a pessoas carentes. Se você o admira por isso, ok, a admiração é sua, né? Você está justificado. Então já comecem a pensar, quem tiver com um caderno aí na mão, um bloco de anotações, uma caneta, já comece a pensar e vá fazendo anotações. Seu Joaquim da farmácia, a dona Maria que trabalha que é assistente social no meu bairro, ou se quiser pensar em alguém pelo mundo, né? Fique à vontade também. Pô, o cara que descobriu, que organizou, que ajeitou a primeira vacina, tá, vai lá. São pessoas que você admira. Lembrando, você deve ter o nome de uma que permanece viva, que está viva, e ter o nome de outro que infelizmente já tenha falecido, tá bom? Isso aí já deixa anotadinho aí de lado, porque isso será usado mais à frente, certo? Bom, para que a gente possa fazer as nossas duas tarefinhas dessa trilha, nós precisaremos trabalhar com o tempo verbal. Esse tempo verbal é o Simple Past, tá? Vocês viram que aqui no título, a trilha é Simple Past, biografia and the news. Tá? Então nós vamos... Alguém pode falar, Luciano, por que o Simple Past? Porque é o seguinte, se você vai falar de fatos, acontecimentos recentes, então são fatos que já ocorreram, tá? Então você vai precisar fazer uso, se eles já ocorreram, eles estão no passado. Então você vai precisar fazer uso do Simple Past. E para falar a respeito de biografias, no caso das duas pessoas que você separou aí, que você admira, também você, referindo-se a uma pessoa que já faleceu, você vai falar do passado dela, de coisas que ela fez. E de alguém que ainda esteja vivo, você até pode, em determinado ponto do texto, citar alguém que esteja fazendo alguma coisa. Mas o normal é você admirar essa pessoa por coisas que ela já fez. Então, sempre no tempo passado, ok? Eu vou parar essa apresentação aqui para que a gente possa passar para o Simple Past. Bom, veja só, eu estou usando aqui, achei. Eu tenho um blog, né? E nesse blog, a apresentação vai chegar aí para vocês. Chegou. Vou ampliar aqui a tela para ficar melhor. Isso. Eu tenho um blog que eu estou usando e eu estou
revigorando o blog, tá certo? Ao revigorar o blog, eu estou atualizando conteúdos e tal, dando uma melhorada no visual, no layout das coisas, e eu vou começar a disponibilizar os links, até de coisas que já foram feitas em unidades passadas, mas eu vou disponibilizar o link lá para vocês, porque se tiver alguém que ainda não fez, pode dar uma utilizada. Eu vou colocar nos avisos lá no Classroom o link do blog, tá? Porque você pode ir lá, basicamente são conteúdos gramaticais e um ou outro tema também vinculado à língua inglesa, tá bom? Então nós vamos agora dar uma olhadinha no Simple Past, ok? Isso de maneira um pouco mais rápida. Temos a tela inicial, ensino médio, né? Língua estrangeira moderna, língua inglesa. Simple Past também é chamado de Past Simple, passado simples. É um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Bom, a gente faz sempre essa relação dos tempos verbais da língua inglesa contra a língua portuguesa. Então, o presente simples e o passado sim. O presente simples da língua portuguesa é igual ao simple present do inglês. O simple past da língua inglesa é igual ao passado simples do português. A relação é direta. Quando é que eu devo usar o simple past? O simple past ele é usado para indicar ações passadas já concluídas, tá? Então, foi coisas que já ocorreram. Falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram, né? Porque quando o fato começou e ainda está ocorrendo, é present perfect, tá certo? Se aquele fato está acontecendo agora, nesse momento que a gente fala, é present continuous. Se ele começou e terminou, é passado. Se é passado, simple past. Bom, qual é a formação do simple past? A formação do simple past ela é básica, né? A formação básica ela é feita com o uso do verbo auxiliar did, nas formas negativa e interrogativa. Então, na forma negativa e interrogativa, quando eu coloco o did, que é o verbo auxiliar do passado, automaticamente eu estou indicando que aquela frase está no passado. E aí eu vou deixar uma dica para vocês. O primeiro verbo de cada frase é o verbo que determina qual é o tempo verbal dessa frase. Então, se eu tenho um verbo no presente, se o primeiro verbo da minha frase está no presente, a frase está no tempo presente. Se o primeiro verbo da minha frase é o will, indica que a minha frase está no futuro. Se o primeiro verbo da minha frase estiver no passado, ou eu tiver o did, que indica passado, minha frase está no tempo passado. Isso é simples, é básico, tá? Nas frases negativa e interrogativa, eu tenho a presença do did. Então, quando eu verifico, achei ele lá, fácil. A frase é passado. Mas e quando eu não tenho did? Quando eu não tenho did, eu preciso ficar de olho no verbo que expressa a ação. Luciano, a biografia é para fazer em inglês? Ana Amélia, segura um pouquinho a ansiedade, tá? Não é para fazer nada agora, ok? Ainda não passou tarefa. Eu disse apenas para você rascunhar aí o nomezinho de duas pessoas que você admira. Uma que infelizmente já faleceu e outra que esteja viva. Isso será usado mais à frente, mas ainda não é agora. Tá bom? Beleza. Então, voltando aqui. Se a minha frase está se a minha frase no passado está na negativa ou na interrogativa, eu tenho did para me indicar que é passado. Mas e quando é na frase afirmativa? Na frase afirmativa eu preciso ficar de olho no verbo que expressa a ação. O verbo que expressa a ação é aquele que indica o que a pessoa estava fazendo, né? Então, assim, correr, andar, falar, comer, estudar, sair, voltar. Então, eu preciso estar de olho nesse verbo. Por quê? Porque esse será o primeiro verbo da frase. E como ele é o primeiro verbo, ele deverá sofrer uma mudança, tá bom? No caso, nós temos uma divisão aí dos verbos da língua inglesa no tempo passado. Temos os verbos regulares, que são aqueles que seguem regras, por isso são regulares, e temos os irregulares, que são os que não seguem regra nenhuma.
Primeiro nós vamos ver os regulares, os que seguem regras, tá? Basicamente, a regra indica que um verbo regular termina em termina em ed, ied ou d. Então, o verbinho está lá, para eu levar ele para o passado, eu acrescento o ed, ou ied, ou apenas o d. Colocando isso no final, meu verbo vai para o formato do passado, tá bom? Forma afirmativa. Olha aí o que eu estava dizendo. A forma afirmativa, a frase tem sujeito, past verb, que seria o verbo no passado, e o complemento. Tá? Eu dei um exemplozinho simples aí. She, ela, danced, dançou all night, a noite toda. Então eu tenho sujeito she, past verb danced, dançou, e o complemento all night. Observe que o verbo danced, ele está ali com ed. Na verdade, esse verbo, ele não tem, esse verbo no tempo presente, ele não tem esse d final aqui. É dance, termina em e. Para levá-lo para o passado, como ele já tinha o e, eu apenas acrescentei o d, mas isso é a regrinha que nós vamos ver mais à frente, tá bom? Forma negativa. Olha lá, a minha frase negativa no passado, ela é composta por um sujeito, o verbo auxiliar did, somado ao not, porque é negativa, o verbo que expressa a ação e o complemento. Bom, olha a frase que eu coloquei como exemplo. She didn't dance all night. Ela não dançou a noite toda. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Observe que o verbo dance, na afirmativa, ele termina em D. Por quê? Porque ele é o primeiro verbo da frase. Então ele deve indicar que a frase está no passado. Por isso ele sofreu uma mudança e ganhou um D no final, tá bom? No caso da frase negativa, eu precisei colocar o verbo auxiliar did. Por que verbo auxiliar? Porque a função dele me ajudar, me auxiliar a formar frases negativas e interrogativas. Bom, gente, no momento em que eu coloco o did na minha frase, eu vou até mexer o mouse aqui, ó, ele passa a ser, não sei se vocês estão vendo aí, ele passa a ser o primeiro verbo da minha frase, porque o did está vindo antes do dance. Logo, o dance não precisa mais daquele Dzinho no final, tá certo? Quando eu coloco o did, eu estou falando, olha, essa frase é passado. Que todos os verbos que vierem depois do did podem ficar na forma normal deles. Precisa ter muita atenção com isso, para que vocês não coloquem dois verbos na mesma frase com formato de passado. Basta apenas o primeiro. Se for negativo e interrogativo, é o did estando na frase, não, o verbo que expressa a ação, no caso aqui, dançar, me deram um aviso aqui do meu microfone está aberto. Deve ter sido loucura aqui do meu computador. Bom, como eu coloquei o did, o verbo dance automaticamente voltou para a formazinha comum dele, que é a forma do infinitivo. E aí minha frase diz, she didn't dance all night. Ela não dançou a noite toda, tá bom? Vamos ver o terceiro formato, que é a forma interrogativa. Na forma interrogativa, chamar a atenção disso, eu começo a frase sempre com o verbo auxiliar. Na verdade, toda pergunta na língua inglesa, toda frase interrogativa, toda frase que está na forma interrogativa deve ser iniciada com um verbo auxiliar. Tá? Quando muito se tiver um question word, uma palavra interrogativa, que é o que, qual, por quê, aí o verbo auxiliar vem depois. Mas o normal é começar sempre com um verbo auxiliar. No caso, o que nós estamos usando é o did. Então, aí eu estou dizendo did, que é o verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo de ação, mais o complemento. Ok? Então, minha frase fica, did she dance all night? Ela dançou a noite toda? Observe que o dance continua na formazinha dele de infinitivo. Por quê? Porque o primeiro verbo da frase está aqui, ó.
Did, ele iniciou a frase, porque é pergunta. Como ele iniciou, ele já está me dizendo, olha, essa frase é passado. Então, os verbos que vierem depois, na mesma frase, podem estar todos no infinitivo, sem a necessidade de ter o ED, o D ou o IED. Ok? Eu espero que eu esteja sendo claro. Se não tiver, manda uma mensagenzinha aí no chat. Ou então abre o microfone, tá bom? E faça a pergunta. Eu vou continuando. Regras dos verbos regulares. Bom, lembra que eu disse a vocês que os verbos regulares seguem regras? Por isso esse nome. Os irregulares não tem regra nenhuma, tá bom? Mas nós vamos ver isso mais à frente. Quais são as regras básicas para eu levar um verbo do tempo presente para o passado, do infinitivo para o passado? Primeira, é a regra mais fácil de todas, é a regra geral. Basta acrescentar o ED. Eu pego meu verbo que está lá, reescrevo ele, no final eu coloco o ED, o verbo saiu do presente para o passado. Aqui eu tenho dois exemplos. Work, trabalhar, e walk, andar. Work. Qual o passado de work? Worked. Então, work, está lá a formazinha, vocês estão vendo. Trabalhar. Reescrevi o verbo, coloquei ED, virou passado. Worked. Trabalhou. Ok? Olha só o exemplo de walk. Walk, andar. Eu reescrevi o verbo, coloquei ED no final. Walked. Andou. Andava. Tá? Então, essa é a regra mais simples de todas, para formar o passado. Peguei meu verbozinho, fui lá, coloquei ED, tá feito, certo? Segunda regra. Essa regra fala a respeito dos verbos que terminam com a letra E. Porque assim, eu devo acrescentar ED. Mas o que eu faço com os verbos que já têm o E? Que o formato deles, infinitivo, termina em E. Nesses casos, eu apenas acrescento o D. Não, vou falar de novo, não há necessidade de você colocar ED, de dobrar o E. Então, basta acrescentar o D que está feito. Vamos ao exemplo, ó, o verbo love, amar. Olha o passado, loved, amou. Like, gostar. Liked, gostou. Então, esse é bem simples. Já termina em E, coloca um Dzinho e está feito. A regra mais complicada, digamos assim, de todas, essa terceira regra, tá? A terceira regra, ela diz respeito a uma coisinha chamada CVC, consoante, vogal, consoante. O que isso significa? Significa que quando eu tenho verbos, que a sílaba tônica é a última, a sílaba mais forte, aquela que eu pronuncio com mais força, é a última. No caso de stop, stop, tá vendo? O final é o mais forte, é o som mais forte da palavra, stop. Nesse caso, eu tenho que vir aqui no final da palavrinha e contar de trás para frente se ela tem CVC. Se ela tem uma consoante, vogal, consoante. Então eu tenho consoante P, vogal O, consoante T. Tem CVC aí? Tem. No caso de ter CVC, eu reescrevo a palavra, stop, vou dobrar a última consoante, olha o segundo Pzinho aqui em vermelho, e só depois eu acrescento ED. Então eu tinha aqui stop, parar, stopped, parou. Tá? O mesmo se aplica a plan, planejar. Plan, planejar. N, consoante. A, vogal. L, consoante. Tem CVC? Tem. Então eu vou reescrever plan, dobrar o N, porque é a última consoante, então eu dobrei ela, e só depois eu acrescentei o ED. E aí eu tenho o planet, ok? Que é planejou. Essa regra, até que ela não é muito complicada. O problema é que tem uma observação. Qual é a observação? A observação é você ficar de olho, ou pelo menos estar atento, às palavras que a sílaba tônica não é a última. Eu vou voltar aqui, ó. Stop. Olha o som forte no final. Plan. Ó.
No caso, plan é porque tem uma sílaba só. Mas olha, listen. Se vocês estiverem em casa, dê uma de maluco aí e pronuncia para você testar. Listen. Você vai ver que o som mais forte é o início da palavra. Listen. É o som mais forte, está no início. Nesse caso, eu vou seguir a regra geral. Eu reescrevo a palavra e acrescento ed. Eu não preciso dobrar nada. A gramática da língua inglesa, a gramática britânica da língua inglesa, ela é mais flexível em relação a isso, porque ela aceita um número maior de palavras, nesse caso com CVC final, que dobram a última consoante. Porque se vocês forem reparar a palavra listen, ele tem aqui, que é o verbo ouvir, ele tem CVCO, consoante N, vogal E, consoante T. Listen. Tem CVC? Tem. A sílaba forte é a última? Não. Na gramática americana, isso aqui exige que eu não dobre e acrescente o ed. A britânica, como eu falei, é mais flexível, ela aceita essa dobra do N. Então, assim, eu costumo dizer aos alunos que, na dúvida, se você tiver dúvida, poxa, eu não sei qual é o som dessa palavra, então eu não conheço, então eu não tenho como pronunciar. Logo, eu dobro a última letra. Na dúvida, eu dobro, tá? Mas se você souber como pronunciar a palavra, verifique se a sílaba tônica está no final ou não. Se estiver no final, dobra. Se não estiver, não dobra. Listen, ouvir, listened. Ouviu. A mesma coisa nós temos aqui com develop. Develop. Desenvolver, tá? Tem CVC no final? Tem. Consoante, vogal, consoante. Porém, a sílaba forte, pronunciem aí vocês em casa, develop. Vocês vão ver que é o vé. Nesse caso, eu não dobro a letra final, apenas acrescento o ed. Mas, foi aquilo que eu disse, a gramática britânica, ela aceita essa dobra, tá bom? Me dá um minutinho só aqui, pessoal, um segundo. Bom, retornando aqui, não é o roteiro, é que a apresentação. Retornando aqui, então, essa é a observação para a regra do CVC. A próxima regra é uma regra simples, eu considero simples. Diz respeito aos verbos terminados em Y. Nós temos uma quantidade razoável de verbos terminados em Y, tá? Esses verbos, eles têm duas características. Primeiro, eles podem terminar em Y, e antes do Y ter uma consoante, ou podem terminar em Y e antes do Y ter uma vogal. Nesse caso, a gente tem distinção, a gente tem diferença. Os que terminam em Y e tem uma consoante antes, que é o caso de cry, chorar, study, estudar. Vocês estão vendo aqui, ó, Y, e aqui o Rzinho, Y e aqui o D. Então, Y e consoante, Y e consoante. Cry, chorar, se tornou cried. O que eu precisei fazer? Eu retiro o Y, eu retirei o Y da palavra e aí acrescentei o IED, certo? Retirei o Y e acrescentei o IED. No caso de study, estudar, eu retirei o Y e acrescentei o IED. Então, cry, que era chorar, ficou cried, chorou. Study, que era estudar, ficou studied, estudou, certo? Qual é a observação para essa regra? A observação diz respeito aos verbos que terminam em Y, mas antes do Y tem vogal, que é o caso de play, jogar, brincar, que é o caso de enjoy, que é divertir. Né? Nesse caso, eu vou seguir a regra geral. Eu reescrevo o verbo com Y e tudo e acrescento o ED no final. Então eu tinha play, jogar, ficou played, jogou. Eu tinha enjoy, divertir, enjoyed, divertiu. Tá? Verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles não possuem um padrão de formação, ou seja, eles não seguem regras. Tá? Não tem, porque termina em Y, porque... Não, eles não seguem.
Logo, o que a gente faz? A gente precisa ir usando os verbos para se acostumar. Eles não seguem as regras indicadas acima. Eles possuem forma própria. Então, eu peguei aqui alguns exemplos. Olha só. Na primeira coluna eu tenho infinitive, que é o infinitivo do verbo, que é a forma dele do tempo presente. Na segunda coluna eu tenho o simple past, que é o passado simples. E na terceira tem a tradução. Olha lá, nós temos o verbo be, que é o verbo to be, né? Temos o verbo be. Olha a forma dele do simple past, do passado. Was e were. A tradução, ser ou estar. Observe que o be mudou completamente para was e were, né? Alterou tudo. Observe um segundo verbo, begin, que é o verbo começar. O passado de begin é began. Aí você fala, Luciano, esse só mudou uma letrinha. Esse só mudou uma letrinha. Normalmente, as mudanças não são muito grandes, mas tem verbo que muda completamente. Inclusive, eu vi uma coisa errada aqui, eu vou fazer um conserto, viu? Um minutinho só. Eu vou fazer um conserto. Deixa eu ver se apareceu aí já para vocês. Eu notei a falta de uma letrinha. Vi agora. Apareceu já. Foi aqui no último. Então, assim, begin, began, que é o verbo começar. Olha o verbo come, que é o verbo vir, chegar. Ao passado dele, came. Luciano, também foi só uma letrinha. É realmente só uma letrinha. Olha o verbo do, que é o verbo fazer, cuidar, funcionar. O passado dele é did. Luciano, quer dizer que did tem significado? Assim. Quando ele está na função de auxiliar, ele não tem significado nenhum. Mas quando ele está na função de verbo de ação, quando ele quer indicar que alguém fez alguma coisa, que alguém cuidou de alguém, que algo funcionou, nesse caso, ele tem significado. O did tem significado, tá certo? Outro exemplo aqui, ó. Então, o do para o did mudou duas letras. Perdeu uma, ganhou duas. All go, que é o verbo ir, partir. O passado de go é went. Observe que houve uma mudança total, é outra palavra. Né? E isso acontece. Tá? Temos o verbo make, que é o verbo fazer, criar, e o passado de make é made. Né? Fez, criou, mudou uma letrinha só. E por fim, aquele que eu fui consertar, né? O verbo speak, que é o verbo falar, dizer. Passado de speak, spoke. Aí você diz assim, tá, Luciano, mas e aí? O que eu faço com esses verbos irregulares? Eu vou ter que decorar tudo? É evidente que não. Ninguém consegue decorar. Até porque a lista de verbos, em média, ela tem 106 verbos. E você não usa todos de uma vez. Você vai, evidentemente, se acostumar com aqueles que você mais usa. Be, por exemplo, o verbo to be. O passado de be é was e were. Beleza, esse que você está acostumado, você não vai precisar ir na listinha de verbos procurar, tá? Num dicionário. Mas aqueles que você não usa quase nunca, quando eles aparecerem, que você tiver que levá-los para o passado, aí sim você vai ter que lançar mão de uma listinha. Eu dei aqui alguns exemplos apenas. E aí eu coloquei na observação. A lista completa, ela pode ser encontrada no livro de vocês lá do primeiro ano, né? No Alive High. Ele vai estar lá entre as páginas 186 e 190. Está lá no finalzinho do livro, tá? Essa lista também pode ser encontrada em qualquer site da internet. Basta você colocar lá, lista de verbos irregulares. Conforme você começar a digitar, ele vai aparecer verbos irregulares, língua inglesa ou inglês. Quando você der o OK, vai vir aquela incidência de sites que possuem isso, com listas para download, com a lista para você copiar e colar. E lá tem listas que vão de 128, 30, 32 verbos, a listas com 90 e pouco, que aí são listas mais restritas, verbos mais usados. Mas você encontra uma variedade imensa de listas. Fica a seu critério ter essa lista à sua disposição. Ela já está, né? Porque está no livro. Mas se você quiser uma lista digital aí para você recorrer rapidinho no computador, no celular, para poder buscar esse verbo, tá aí, certo? Aqui é o slide final, né? Com as informações minhas. Eu coloquei aqui práticas integradoras, outro ato
falho aqui, meu, né? Que aqui não são práticas integradoras, aqui é língua inglesa. Eu copiei de outro, isso, agora sim, eu copiei de outro slide. Vou parar essa apresentação aqui e agora eu vou parar a apresentação do roteiro, porque agora é que vem a parte que vocês normalmente desejam, vocês não ficam mais ansiosos para ver. Ela está chegando aí, se não já chegou. Bom, esse roteiro vai estar lá no sala de aula de vocês, tá certo? Aí nós vimos o ponto de encontro, tá, a trilha direitinho. E aqui, o que é que vocês vão fazer? Tarefa 1. Atenção. Tarefa 1. Realize a escrita de um texto em inglês, contendo um evento de qualquer natureza, no Brasil ou no mundo, que tenha causado comoção ou discussão. Relate o fato como se fosse uma matéria jornalística e faça uso do Simple Past. Lembram-se lá no início que eu disse a vocês que nós comentamos a respeito de coisas que ocorreram, fatos que ocorreram, eventos que ocorreram durante a pandemia que nos chamou a atenção? E aí eu tenho lá pessoas roubando vacinas, pessoas que foram presas com álcool em gel falso, enfermeiras aplicando seringas vazias, bandidos que roubaram uma carga de oxigênio e outras coisas, né? Minutinho, viu, Laila? E outras coisas. Então, assim, você vai pegar um evento desse, um fato desse, não precisa pegar uma matéria grande, não precisa pegar uma matéria de uma página de jornal, um trechozinho com o título e 2 ou 3 parágrafos está ótimo, um parágrafo, então, 1 ou 2 parágrafos, então, melhor ainda, tá? Normalmente vocês vão encontrar em sites, a gente encontra muito essas notícias mais resumidas. Não no caso do Brumado acontece, Brumado gente por aí afora, similares a esse, né? Deixa só um exemplo aqui. Então você consegue pegar lá. O que você vai fazer? Você vai pegar essa matéria e passar para a língua inglesa, tá? Observe que fazendo isso você vai precisar fazer uso do Simple Past. Muitos dos verbos que estarão na matéria em português vão precisar ir para o passado. E aí você vai aplicar o que nós acabamos de ver. No caso de vocês que têm acesso à internet, eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula um formulário para que vocês digitem essa matéria, tá bom? Digitem o texto, ok? Laila levantou a mão, diga, Laila. Não, era só para saber se era para a gente criar uma matéria ou era uma matéria pronta, mas Não, eu já entendi já. Você pode pegar uma matéria pronta, né? Até porque eu não vou fazer com que vocês produzam fake news, né? Então, pegue alguma matéria lá que chamou sua atenção, poxa, igual Ana Amélia disse aqui, o caso dos bandidos que roubaram um carro de oxigênio, ela pode ir atrás dessa matéria, né? Pegar o textozinho que está lá em português e traduzi-lo para a língua inglesa e colocar lá no Google Formulários, ok? Tarefa 1, alguma dúvida, pessoal? Então vamos passar para a tarefa 2. Se tiver, é só perguntar. Tarefa 2. Faça uma mini biografia em inglês, de no máximo 10 linhas, falando de alguém que você admira e já faleceu. Lembram-se daquelas 2 pessoas que eu falei, uma que já tinha falecido e outra que ainda não faleceu, que você admira? Pois é. Essa que você se lembrou que já faleceu, que infelizmente já faleceu, você vai pegar e buscar informações a respeito dela. Que tipo de informações? Aborde dados pessoais, onde nasceu, quantos anos viveu, se foi casado, se teve filhos, tá? Em que trabalhou durante a vida, e o que tornou a pessoa famosa e admirável. E qual evento na vida dessa pessoa que ela fez que fez com que ela fosse admirada por você, tá? Então, assim, eu admirava o seu Joaquim da farmácia porque ele distribuía remédios para pessoas carentes. O seu Joaquim, infelizmente, já faleceu. Olha aí uma mini biografia pronta.
Joaquim Alves da Silva, nasceu em 24/6 de 68, e aí você faz uma mini biografia da pessoa, tá? Isso em inglês. No mesmo formato da tarefa 1, vai ter lá no Google Formulário um espaço disponível para você digitar o texto. Ou, se você digitar o texto em outro lugar, é só copiar e colar lá, tá bom? Alguma dúvida a respeito dessa tarefa? Se alguém tiver alguma dúvida, ou no decorrer do dia tiver alguma dúvida, esse tem que ser uma pessoa famosa? Não, Ariane, tem que ser alguém que você admire, tá? Não necessariamente alguém que tenha fama mundial ou nacional, ou mesmo estadual ou municipal, mas tem que ser alguém que você admire, que você possa usar a razão pela qual você admira essa pessoa dentro da biografia dela, tá bom? Esse material, eu vou parar a apresentação aqui. Esse material estará disponível para vocês durante a tarde, tá? Porque agora eu tenho 3 aulas seguidas, ele vai estar disponível durante a tarde. Vou baixar lá a videoaula, o roteiro, os slides, tudo direitinho. E aí vocês poderão dar início, inclusive os formulários para vocês poderem fazer. Se houver alguma dúvida, lembrando sempre, nós temos hoje um plantão das 4 às 5 da tarde. É só me procurar lá no plantão e nós poderemos tirar a dúvida, ok?